Olá galera do Papo de Futebol, dando sequência à nossa rodada de entrevistas com torcedores dos clubes brasileiros. Hoje temos o prazer de receber o senhor Fábio Ponton, nascido em 6 de março de 1966, torcedor fanático do Botafogo Futebol Clube. Botafogo Futebol Clube de Ribeirão Preto, o Pantera, fundado em 12 de outubro de 1918. Botafogo Futebol Clube atua em seu estádio, Estádio Santa Cruz, para 29.292 pessoas. Botafogo, que tem como seu maior rival o Comercial, outro time de Ribeirão Preto. Botafogo ocupa a posição 58 do ranking da CBF. Botafogo de vários craques, Botafogo de vários títulos regionais e alguns nacionais. Botafogo que teve seu primeiro título em 1927, Copa do Interior, tendo como destaque o grande jogador Carrapato, um grande zagueiro. O Botafogo conquistou também Copa, o Campeonato Paulista do Interior, em 2010. O Botafogo, campeão do primeiro turno do Campeonato Paulista em 1960, campeão da Taça Cidade de São Paulo em 1977. Como destaque, teve o jogador Zé Mário. Botafogo campeão da Série D em 2015, tendo como capitão César Gaúcho. Botafogo também fez algumas campanhas honrosas, como o vice-campeão paulista de 2001, o vice-campeão brasileiro da Série B em 98, o vice-campeão brasileiro da Série C em 1996. Dando início à nossa entrevista, queria agradecer muito a presença do Sr. Fábio Ponton, sendo que, num primeiro momento, eu queria saber quando começou esse amor e essa ligação com o Botafogo Futebol Clube. Obrigado, Roberto, pelo convite em participar do seu canal, um canal muito ilustrativo a respeito do futebol e muito bem dirigido até esse momento. A minha história com o Botafogo vem do dia 6 de março de 1966, quando eu nasci. Eu nasci botafoguense. Isso, meu pai, saudoso Ulisses Ponton, me ensinou a ser botafoguense desde quando eu nasci. E minhas memórias vêm do início dos anos 70, quando eu comecei a frequentar o estádio com ele, e desde então nunca mais parei. E minha história sempre foi de muito amor pelo Botafogo, de muita torcida, algumas desilusões, mas sempre o tricolor no coração. Poderia me descrever um momento marcante nessa trajetória honrosa do Botafogo Futebol Clube? Olha, Roberto, praticamente eu fui criado lá dentro. Como eu te disse, desde quando eu nasci, já nasci botafoguense e meu pai sempre me levou ao estádio. Então, praticamente todos os jogos do Botafogo eu acompanhei. Teve uma fase da minha vida que eu tive muita decepção com a estrutura do futebol, que eu fiquei praticamente 10 anos sem ir ao estádio, que foi de 2002 até mais ou menos 2011, 2012, tá? Mas desde então voltei e continuo sendo assíduo frequentador do Botafogo. Qual foi a sua lembrança mais especial quando foi ao estádio Santa Cruz? Muitas lembranças marcantes. Uma das principais foi num Come-Fogo, dia 1º de maio de 1977, onde o Botafogo já estava a caminho de ser o campeão da Taça Cidade de São Paulo durante o Campeonato Paulista. O estádio do Botafogo estava lotado, quase 40 mil pessoas, um público pagante, 32 mil pessoas. O Botafogo ganhou de 1-0, naquela clássica formação de Aguilera, Wilson Campos, Ney, Manuel e Mineiro. Mário,
Sócrates e Lorico, Zé Mário, Arlindo e João Motoca. Maravilhoso, isso é imperdível. E a outra também foi agora, recentemente, durante a ascensão do Botafogo para a Série B. O estádio lotado, maravilhoso, imperdível. Poderia enumerar os 5 maiores jogadores que passaram pelo Botafogo? São vários jogadores. Desde cedo, principalmente nessa turma de 1977, o que eu destaco, um pouquinho antes, Geraldão, o grande artilheiro, que foi para o Corinthians depois, Sócrates, Zé Mário, infelizmente o Zé Mário morreu muito cedo, e só aqui a gente de Ribeirão Preto que conseguiu realmente ver o grande jogador que ele era. Foi convocado para a seleção muito precocemente e infelizmente morreu por causa de uma leucemia. Raí e Doni, Paulo Egídio e vários outros, né? O Lorico, um grande jogador. São vários. Qual sua opinião sobre a atual fase do Botafogo Futebol Clube? A gente estava muito animado com o Botafogo na Série B, só que entrou o Campeonato Paulista e o sofrimento aumentou muito, né? Atualmente, realmente, nós estamos precisando de uma reestruturação no time de futebol e principalmente na parte política. Acho que o Botafogo tem grande futuro e que nós vamos fazer uma boa campanha quando voltarmos aí às atividades de futebol no Campeonato Brasileiro da Série B. O Botafogo teve alguns técnicos de grande expressão e que fizeram belos trabalhos no clube. Qual seria a sua opinião em relação a um grande técnico que passou pelo Bota? Vários técnicos. O principal, que foi muito marcante, foi justamente na campanha de 77, o Jorge Vieira. Outros técnicos, pratos da casa, o Thierry, o Zé Mário Crispim, também deixaram boas lembranças. Você sempre frequentou de forma assídua o Santa Cruz? Primeiro que a paixão pelo Botafogo sempre me fez ser torcedor e ser sócio. Tivemos cativas, cadeiras, tudo. E nessa nova formulação do futebol atualmente eu achei interessante poder ajudar mais o clube e principalmente tornar-me mais assíduo, né, ao estádio. Então eu acho que é uma maneira hoje do torcedor ajudar o seu clube, mesmo não indo ao estádio ou pagando a mensalidade baixa que cabe no seu bolso. Isso vai ajudar muito a evolução do futebol atualmente. Senhor Fábio Ponton, o Papo de Futebol agradece a sua participação. Muito obrigado por ter cedido essa entrevista a nós. Uma entrevista de grande valia, com várias informações de um conhecedor. O Papo de Futebol agradece a sua participação. Gostaria de deixar alguma mensagem aos espectadores do Papo de Futebol? Assistam, curtam, participem. O Papo Futebol, eu acho que está dentro do dia a dia do brasileiro. Todos nós conversamos sobre futebol a qualquer momento. E o projeto seu, Roberto, é maravilhoso, acompanhando os clubes de menos expressão, principalmente nos vídeos anteriores. Eu acho que temos que te apoiar cada vez mais e participar e estudar muito o futebol. Obrigado a todos pelos likes, pelas curtidas. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo. O Papo de Futebol dará sequência a essas rodadas de entrevistas com os torcedores dos clubes de futebol do Brasil. Muito obrigado pelo carinho. Até a próxima.